Opa, tudo bem? Como é que você está? Hoje nós vamos aqui continuar com a nossa leitura bíblica. Hoje nós estamos aqui no livro de Êxodo. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 16 até o capítulo 18, tá bom? Então pegue aí a sua Bíblia, vamos dar início aqui com a leitura de hoje. Capítulo 16 do livro de Êxodo. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês, após a saída do Egito. Toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: era melhor termos sido mortos pela mão de Javé na terra do Egito, onde estávamos sentados junto à panela de carne, comendo pão com fartura, onde vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Javé disse a Moisés. Só antes aqui eu fazer um breve comentário, né? A gente percebe aqui que mesmo o povo tendo sido liberto lá da escravidão, eles estavam ali basicamente que com os olhos tapados, né? Porque o Deus foi que tirou eles do deserto através de Moisés, usou Moisés ali como um instrumento, né? Mas mesmo assim, por muitas das vezes, o povo passando ali por esse deserto, né? Passando ali por essas tribulações, vamos assim dizer, eles ainda duvidavam. Será mesmo que esse Deus foi o Deus que nos libertou? Porque estamos aqui com fome, estamos aqui com sede, né? E muitas das vezes o povo mesmo debatia contra Moisés ali, por que ele levou eles até o deserto, sendo que lá onde eles estavam escravizados, né, onde eles estavam presos, eles tinham alimento com fartura, né, mas eles estavam sendo escravos. Então aqui eles estavam duvidando, será que o Deus que ele nos libertou é esse Deus mesmo? É esse Deus que Moisés disse que era o Deus que nos libertar? E aqui Moisés vai responder para eles, né? Deus vai responder para Moisés e Moisés vai passar para o povo todas as instruções que eles devem seguir. Javé disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá para recolher a porção de cada dia, para que eu experimente e veja se ele observe a minha lei ou não. No sexto dia, porém, eles deverão preparar o que recolheram, e será o dobro do que recolheram nos outros dias. Então a gente vê que Deus, né, estava junto com o povo. Ele ia fazer chover pão para o povo não passar fome. Então Moisés e Arão disseram a toda a comunidade de Israel: à tarde vocês saberão que foi Javé quem os tirou do Egito, e pela manhã vocês verão a glória de Javé, porque Javé ouviu as murmurações que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós para vocês murmurarem contra nós? Moisés disse mais: esta tarde Javé dará carne para vocês comerem, e pela manhã pão com fartura, pois ele ouviu a murmuração que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós? As murmurações de vocês não são contra nós, e sim contra Javé. Então a gente vê aqui, né, que o povo estava jogando na cara dele ali, estava murmurando, né, por essas tribulações que eles estavam passando. Mas eles não estavam indo contra Javé, perdão, não estavam indo contra Moisés, eles estavam indo contra Javé, porque era Javé que tinha dado a ordem ali para Moisés liberar o povo da escravidão. Então eles estão indo contra a lei de Deus. Mas Moisés não é muito sábio, ele dá as instruções corretas ali para o povo para entender que aquela missão que ele está fazendo ali, ele é apenas uma pessoa destinada a Deus a cumprir com aquele propósito. Moisés disse a Araão: diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se de Javé, pois ele ouviu as murmurações que vocês fizeram. Enquanto Arão falava para toda a comunidade de Israel, olharam para o deserto e viram que a glória de Javé aparecia numa nuvem. Javé falou a Moisés: eu escutei as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes que comerão carne à tarde e pela manhã se fartarão de pão. Assim ficarão sabendo
que eu sou Javé, seu Deus. Então a gente vê que Deus de fato estava com aquelas pessoas, né? Não ia faltar comida de dia, não ia faltar comida pela manhã, pela noite, né? Eles iriam se fartar, assim como Deus fala aqui na passagem, né? E eles vão entender que aquele Deus que eles estavam servindo, né? Deus entre aspas, né? Que era aquele faraó lá que era um rei opressor. Aqui eles estavam servindo o Deus da vida, o Deus que dá liberdade, o Deus que dá o pão, o Deus que dá o alimento, não o alimento apenas o alimento carnal, mas principalmente o alimento da vida, o alimento do espírito, o alimento da alma. Esse é o Deus libertador, e não aquele faraó lá que escravizavam eles, né, e eles tinham a sensação de que aquilo ali era vida. Pelo contrário, eles estavam ali escravizados, né? À tarde, um bando de codornizes cobriu todo o acampamento e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho se evaporou na superfície do deserto, apareceram pequenos flocos como cristais de gelo. Ao verem os filhos de Israel, perguntaram: "Que é isso?" Porque não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: "Isso é o pão que Javé lhes dá para comer. E são estas as ordens de Javé. Cada um recolhe o quanto lhe basta para comer, 4,5 litros por pessoa, conforme o número de pessoas que se achem na sua tenda." Os filhos de Israel assim fizeram. Uns recolheram mais, outros menos. Quando mediram as quantias, não sobrava para quem havia recolhido mais e nem faltava para quem havia recolhido menos. Cada um tinha recolhido o que podia comer. Moisés então lhes disse: "Ninguém guarde para a manhã seguinte." Mas eles não deram ouvido a Moisés, e alguns o guardaram para o dia seguinte. Porém, criou vermes e apodreceu. Por isso Moisés ficou indignado contra eles. Aqui Moisés passou a ordem, né, que Deus tinha pedido para ele. Moisés passou a ordem para o povo de que eles pudessem recolher aquilo que fosse o suficiente para alimentar eles naquele dia. E o povo, né, como até hoje acontece nos dias atuais, muitas vezes a gente quer ter uma posse maior, a gente quer ter ali, né, um sentimento de desigualdade, vamos assim dizer, e quer pegar mais do que o necessário. Porém, Deus viu ali que o povo estava pegando mais daquilo que eles deviam, né? E no outro dia fez, aqui como fala na passagem, né? Criou vermes naquele alimento e apodreceu, mostrando para eles que era necessário apenas aquilo ali, para eles se preocuparem apenas com aqueles dias, e não com o amanhã, né? Que é o que Deus nos ensina. A cada manhã, eles colhiam o quanto cada um podia comer, porque o calor do sol o derretia. No sexto dia, recolhiam o dobro, 9 litros para cada um. E foram os chefes da comunidade informaram a Moisés. E Moisés falou: "É exatamente isso que Javé ordenou. Amanhã é sábado, um descanso completo reservado a Javé. Cozinhem o que quiserem cozinhar e fervam o que quiserem ferver. Separem o que sobrar e reservem para o dia seguinte." Eles fizeram a reserva até o dia seguinte, conforme Moisés tinha ordenado, e dessa vez não apodreceu nem criou vermes. Então aqui Deus mostra, né, que eles trabalharam tanto para o dia que eles precisavam, quanto no outro dia, que seria um dia de descanso. Então eles comeram em dobro, porque isso era permitido segundo Javé. Então Moisés disse: "Comam hoje, porque hoje é um sábado de Javé. Vocês não encontrarão alimento no campo. Recolham durante 6 dias, pois no sétimo, que é sábado, não o encontrarão." No sétimo dia, alguns do povo saíram para recolher, mas não encontraram nada. Javé disse a Moisés: "Até quando vocês se negarão a observar meus mandamentos e leis? É Javé quem lhes dá o sábado, e é por isso que ele, no sexto dia, lhes dará pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia." E no sétimo dia o povo descansou. Então a gente vê aqui, né, que o povo estava desobedecendo. Deus fala, né? "Até quando vocês se negarão a observar meus mandamentos e leis?" Deus dá o caminho.
E mesmo assim o povo, que podemos nos incluir, né, até os dias de hoje, até os povos de hoje, né, de muitas vezes achar que a nossa verdade é a verdade certa. E a gente esquece que somente há uma verdade, que é a verdade de Deus, que é o caminho onde a gente deve seguir. Então a gente pode até pegar de aprendizado isso aqui, que quando nós queremos partir somente pela nossa cabeça, sem olhar para a verdade de Cristo, nós estamos nos arruinando, estamos colhendo frutos ruins. E quando nós colhemos segundo a vontade de Deus, você pode ter certeza absoluta que o alimento, o fruto que você vai colher é um alimento que dá vida, é um alimento que dá sabor espiritual para a nossa alma. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era branco como a semente de coentro e seu sabor era como o bolo de mel. Moisés disse: Esta é a ordem de Javé. Conservem 4,5 litros para que as gerações futuras possam ver o pão com que eu os alimentei no deserto, quando os tirei do Egito. Moisés disse a Araão: Pegue uma vasilha, coloque nela 4,5 litros de maná e coloque-a diante de Javé, a fim de o conservar para as gerações futuras. Conforme Javé tinha ordenado a Moisés, Arão colocou diante do testemunho para que fosse conservado. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem à fronteira de Canaã. Capítulo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, conforme a ordem de Javé, e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Então o povo discutiu com Moisés, dizendo, mais uma vez aqui vemos que o povo está ali totalmente desalinhado ali, né, com Moisés. Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês discutem comigo e colocam Javé à prova? Mas o povo tinha sede e murmurou contra Moisés, dizendo, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais. Então Moisés clamou a Javé, dizendo, o que vou fazer com esse povo? Estão quase me apedrejando. Javé respondeu a Moisés, passe à frente do povo e tome com você alguns anciãos de Israel. Leve com você a vara com que feriu o rio Nilo e caminhe. Eu vou esperar você junto à rocha de Horebe. Você baterá na rocha e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu a esse lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque puseram à prova, dizendo, Javé está no meio de nós ou não? Os amalecitas foram e atacaram Israel em Rafidim. Então Moisés disse a Josué, escolha certo número de homens e saia amanhã para combater os amalecitas. Eu ficarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés havia dito e saiu para combater os amalecitas. Entretanto, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel vencia. Quando ele abaixava as mãos, Amaleque vencia. Ora, as mãos de Moisés já estavam pesadas. Então eles pegaram uma pedra e a colocaram aí para que Moisés se assentasse. Enquanto isso, Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés, um de cada lado. Desse modo, as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol. Então a gente vê aqui, né? Vamos colocar aqui, fazer uma leve comparação de que as mãos levantadas de Moisés pode significar muito um ato de fé. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o seu exército vencia. Assim que Moisés se cansava e ele abaixava as mãos, o exército adversário vencia. E aí a gente pode nos colocar aqui nessa história, né? Enquanto nós estamos com os olhos, com as mãos levantadas para os céus, com os olhos em Deus,
nós vamos vencer, o nosso exército, o nosso espírito vai vencer. Mas assim que a gente abaixa a cabeça, desanima, deixa o pecado tomar conta da nossa vida, a gente percebe que deixa o adversário nos vencer. Então, é até bem interessante aqui, né, que Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés, um de cada lado, para que o braço de Moisés, né, não se abaixasse de forma alguma. E ele ficou assim firme até o pôr do sol. Bem interessante. Josué derrotou Amaleque e sua tropa ao fio da espada. Então Javé disse a Moisés: escreva isso no livro como memória e diga a Josué que eu vou apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Depois Moisés construiu o altar e lhe deu o nome de Javé, minha bandeira, dizendo: uma certa mão se levantou contra o trono de Javé. Haverá guerra de Javé contra Amaleque de geração em geração. Capítulo 18, tá? Vamos lá. Jetro, sacerdote de Madiã e sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo o que Javé havia feito com Moisés e com o seu próprio povo, Israel. Como Javé havia retirado Israel do Egito. Quando Moisés mandou sua mulher Séfora de volta, Jetro, sogro de Moisés, recebeu-a, junto com os 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, porque Moisés dissera: sou imigrante em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Acompanhado da mulher e filhos de Moisés, Jetro foi encontrar-se com ele no deserto onde estava acampado, junto à montanha de Deus. Informaram a Moisés: sua mulher e seus 2 filhos estão aí juntamente com o seu sogro, Jetro. Moisés saiu para receber o sogro, inclinou-se diante dele e o abraçou. Os 2 se cumprimentaram e entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que Javé tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa dos israelitas. Contou também as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e das quais Javé os havia libertado. Jetro ficou alegre por todos os benefícios que Javé tinha feito a Israel, libertando-o do poder do egípcio. E disse: seja bendito Javé, que libertou vocês do poder dos egípcios e do faraó. Ele arrancou este povo do poder do Egito. Agora eu sei que Javé é o maior de todos os deuses. Pois, quando eles tratavam vocês com arrogância, Javé libertou o povo do domínio egípcio. Depois, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciãos de Israel foram e fizeram a refeição com ele na presença de Deus. Então a gente percebe aqui, né, que Jetro, o sogro de Moisés, fez ali uma declaração, né, uma declaração de louvor para Deus, mostrando que Deus era o único Salvador, era aquele Salvador que dava a vida, né, e não aquele rei que era o opressor que prendia ali, né, todo o povo de Israel, mas somente Javé é digno de todo louvor, de toda honra. Aqui, né, a gente pode perceber pela fala de Jetro: seja bendito Javé que libertou vocês do poder dos egípcios e do faraó. E ele ainda complementa: agora eu sei que Javé é o maior de todos os deuses, pois quando eles tratavam vocês com arrogância, Javé libertou o povo do domínio egípcio. Então a gente vê que Deus é o Deus da vida, e não como o rei lá, que era o rei da arrogância e o rei do prendimento, né, de escravizar ali as pessoas. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver os assuntos do povo. Ora, o povo procurava por ele desde o amanhecer até a noite. O sogro de Moisés viu tudo o que fazia pelo povo e lhe disse: o que é que você está fazendo com o povo? Por que está sentado sozinho, enquanto todo o povo procura de manhã até a noite?
Moisés respondeu ao sogro: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Quando eles têm alguma questão para resolver, me procuram para que eu resolva e para que eu explique os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés replicou: mas o que você está fazendo não está certo. Você está matando tanto a si mesmo como ao povo que o acompanha. É uma tarefa muito pesada e você não pode fazê-la sozinho. Aceite meu conselho para que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus e apresente junto de Deus as causas dele. Ensine a eles os estatutos e as leis. Preste atenção nessa dica, né, que Jetro dá para Moisés. Ensine a eles os estatutos e as leis. Faça que eles conheçam o caminho a seguir e as ações que devem praticar. Escolha entre o povo homens capazes e tementes a Deus, que sejam seguros e inimigos do suborno. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles administrarão regularmente a justiça para o povo. Os assuntos graves eles tratarão a você. Os assuntos simples eles próprios resolverão. Desse modo, vocês repartirão a tarefa e você poderá realizar a sua parte. Se você fizer assim e Deus lhe der as instruções, você poderá suportar a tarefa e o povo voltará para casa em paz. Então a gente percebe aqui, né, que Jetro está dando uma dica para Moisés para ensinar o povo a como louvar o Senhor. Eles pedem aqui para que ensine ao povo, né, os estatutos, as leis, os mandamentos de Deus, né? Então, porque tudo que o pessoal precisava, tudo que o povo precisava, eles recorriam a Moisés. E aqui ele está ensinando para que Moisés possa separar os anciãos, né? Possa separar ali, não sei se a palavra é ancião. Perdão, não é ancião. Ele fala: escolha entre o povo homens capazes e tementes a Deus, que sejam seguros e inimigos do suborno. Aí pede para ele estabelecer como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Ou seja, pede para pegar ali os homens mais justos e separar eles, né, entre 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que esses homens possam ensinar também aquelas pessoas a como glorificar e louvar e seguir os mandamentos de Deus, para que não fique somente nas costas de Moisés e o pessoal saiba também, né, saber conversar com Deus diretamente. Então, eu acredito muito, né, que Jetro aqui ele estava sendo usado pelo Espírito Santo para ter dado essa dica para Moisés, né, para mostrar para ele que a palavra de Deus todo mundo poderia levar para frente. Então, essa é a nossa missão aqui. Tá vendo? Podemos ver aqui que Jetro queria que Moisés fosse um missionário e dividisse ainda mais missionários, né, para mais pessoas terem acesso à palavra de Deus. Então esse é um dos maiores ensinamentos aqui que eu consigo pegar desse capítulo 18, né? De que Jetro pede para Moisés ser um missionário e que ele possa formar mais missionários. É bem interessante isso. Vamos aqui só para a gente poder finalizar. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez o que ele havia dito. Escolheu em Israel homens capazes e os colocou como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles administravam regularmente a justiça para o povo. Os assuntos complicados eles passavam para Moisés, e os simples eles próprios resolviam. Depois Moisés despediu-se do sogro e este voltou para a sua terra. Então aqui a gente finaliza a nossa leitura bíblica. Podemos aqui aprender bastante coisa, né, com o livro de Êxodo, um livro muito importante para nós cristãos. Então que você possa aí fazer o bom uso dessa palavra. Peça para que Deus nos dê o Espírito Santo também, para que a gente possa entender tudo que falando aqui nessa leitura que nós fizemos hoje, tá bom? Então é isso, amanhã nós estamos aqui de volta para mais um dia de leitura bíblica. Leia a Bíblia, tá? É muito importante para a nossa espiritualidade. Que Deus abençoe você muito, tá bom? Até amanhã, fica com Deus.